O avião de pequeno porte em que a cantora estava caiu perto de uma cachoeira. Marília Mendonça viajava com um produtor, um assessor, além do piloto e do copiloto da aeronave. Todos morreram no acidente. A aeronave decolou de Goiânia e caiu por volta das 3h30 da tarde. As autoridades ainda investigam a causa do acidente. Sobre a queda do avião, o Jornal da Record News convida Lito Souza, especialista em segurança aérea, para falar sobre o assunto. Uma boa noite, Lito. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar essa nossa conversa justamente com a última informação que faz referência a essa queda, que é a confirmação pela CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, que o avião atingiu fios de alta tensão, ali, cabos, e na sua avaliação isso pode... ou essa deve ser o início da investigação, que a aeronave caiu por causa desse choque? É possível que isso esteja em mente das autoridades? Sim, sempre que ocorre um acidente, os investigadores, o primeiro ponto que eles fazem é eles vão com a cabeça aberta a todas as possibilidades que podem ter levado ao acidente. O fato dos fios terem sido rompidos, e provavelmente pelo avião, porque ele mostra sinais de cortes verticais na asa, é provavelmente a causa raiz do acidente. Mas só isso não explica tudo o que aconteceu nos momentos anteriores ao choque com a fiação. Porque existem documentos, né, de aviação que... Quando você vai para algum aeroporto, esses documentos dizem os obstáculos que tem no terreno e tudo mais, que é o caso, inclusive, desse aeroporto. Então, existia a ciência do piloto de que havia obstáculos, que os investigadores vão pesquisar, porque ele estava na altitude que ocorreu a colisão. Então, esse é o fator primordial que a investigação vai procurar descobrir. Lito, uma boa noite para você. Quer dizer, eu vou puxar desse ponto que você está falando em relação a esses documentos, né? Então, quer dizer, os pilotos costumam fazer um estudo antes da região, né? Desses locais onde ele vai passar, né? No caso, o que pode ter acontecido, então, algum problema técnico mesmo no avião? Quais hipóteses são levantadas neste momento, né? Já que era um local conhecido justamente por ter essa fiação? Então, ainda é muito cedo para falar sobre hipóteses. O que eu posso afirmar é que, por exemplo, esses documentos que se chamam NOTAM, que são notificações para os pilotos, eles são observados todos os dias por todos os pilotos que vão para qualquer aeroporto. E esses documentos, às vezes, eles falam coisas simples como um buraco na pista. E os pilotos precisam estar cientes, o aeroporto que eu vou pousar tem um buraco na pista. No caso deste aeroporto específico, existe uma notificação falando que existe um obstáculo, que é uma torre de alta tensão, e que ela está atrapalhando a aproximação. Ela está em local, teoricamente, assim, não autorizado. Seria mais ou menos essa nomenclatura. Então, os pilotos tendo acesso a essa documentação, como todos têm, essa é acesso livre, assim, o público tem acesso a esse tipo de informação. Eles estavam cientes. A questão que precisa saber é por que eles estavam baixos, se havia um problema meteorológico que causou uma descida maior da altitude ideal para o tráfego, ou se simplesmente foi um erro de julgamento. Lito. Tudo isso é muito cedo para falar e só o investigador vai descobrir. Lito, ainda falando um pouco sobre a coletiva, o delegado regional de Minas Gerais, que está à frente das investigações, falou um pouco sobre a questão de como a aeronave pode ter caído, que ainda há muitas hipóteses a ser levantadas, muitas investigações. Mas o que me chamou a atenção foi uma expressão do médico legista, quando ele disse que a aeronave caiu com grande impacto, né? Isso quer dizer, tecnicamente, ou pode querer dizer, que ela estava em alta velocidade quando sofreu esse impacto? Não. Eu acho que o que ele quis dizer em relação ao alto impacto foi a maneira com que esse impacto ocorreu. Porque quando você olha para o avião após ele chegar na cachoeira,
a fuselagem dele está praticamente intacta. Você olha a cabine de pilotagem, por exemplo, está perfeito, nenhum vidro desse avião está quebrado. Então, isso significa o oposto, que ele estava em baixíssima velocidade no momento da colisão e que provavelmente essa colisão foi no sentido vertical, assim, não foi com grande movimento horizontal, foi de cima para baixo, assim, como se ele tivesse perdido sustentação. Então, eu imagino que essa é uma das linhas de investigação após a colisão, né, que já foi confirmada com essa antena, como o delegado falou. O CENIPA vai investigar se ocorreu uma rápida desaceleração que fez com que a aeronave viesse de forma vertical para o solo. E esses impactos verticais normalmente são muito prejudiciais para o corpo humano. Ele causa lesões cervicais que não são, assim, causam morte. Lito, uma questão, você que já acompanha, que tem um trabalho ligado a justamente a segurança de aeronaves, quanto tempo demora uma investigação como essa? Quanto tempo até eles chegarem justamente ao motivo essencial para essa queda? Demora, no mínimo, 1 ano, 12 meses, e geralmente são 18 meses a 24 meses, até 2 anos pode demorar a investigação, dependendo dos dados coletados na cena, da caixa preta, se ela é localizada rapidamente, se ela está em condições de ser analisada, né, feito o download das informações de voz. Esse avião possui caixa preta apenas de voz. Então, normalmente demora esse tempo porque o CENIPA, quando faz a investigação, ele não aponta uma causa única para o acidente. Ele aponta uma série de fatores que contribuíram para aquele acidente. Desde a história do piloto, de quantas horas ele dormiu antes do voo, qual era o treinamento dele, a empresa, como ela tratava a manutenção de avião, todos os documentos do avião já vão ser requisitados pelo CENIPA. Então, é um trabalho que é muito elaborado e demanda muito tempo. Até a posição dos motores, cada componente interno, isso é analisado para 2 coisas. Primeiro, retirar tudo que não causou o acidente. E segundo, chegar a todos os fatores que contribuíram. Isso não é só a parte mecânica, entra também o fator meteorológico, se ele contribuiu ou não, fatores operacionais, fatores humanos, erros. Então, tudo isso é analisado e, por isso, a demora em sair um relatório final. Lito, o delegado diz que hoje, né, os peritos já passaram por lá, mas que esse local vai ser preservado e as investigações continuam amanhã. Que tipo de elementos esses peritos procuram ali no cenário, né? Esclareça para a gente, por favor. Então, eles procuram exatamente algumas coisas que eu já falei aqui. Como a fuselagem está preservada, eles vão ver as marcas feitas na fuselagem para saber se o avião ele sofreu uma rápida desaceleração no sentido horizontal ou no sentido vertical. A maneira que as peças quebram indicam exatamente o tipo de queda que o avião sofreu. E eles também conseguem identificar, através dessa preservação da cena, qual a posição que estava cada superfície do voo, para saber se houve uma reação do piloto, se não houve, quais as chaves que estavam ligadas, qual a aceleração que os motores estavam promovendo neste momento em que ocorreu a colisão. Então, tudo isso é minuciosamente analisado pelos investigadores. E tem até um ditado que diz que um metal retorcido de um avião conta muito mais história do que um depoimento de uma testemunha que às vezes pode estar contaminado com alguma coisa que ela viu num filme ou alguma coisa assim. A gente já tem exemplos, por exemplo, no acidente do Eduardo Campos, em que algumas testemunhas disseram ter visto uma bola de fogo antes do avião atingir o solo. E, na verdade, depois que saíram os vídeos, ficou provado que não tinha bola de fogo nenhuma. Lito, você está detalhando como é bem específica a investigação, né? O delegado mencionou, né, que o pessoal do CENIPA só deve chegar amanhã até a região. Nesse caso, a obrigação, ou seja, é da Polícia Civil, te faço essa pergunta, de manter ali que ninguém chegue próximo e justamente interfira nessa cena que pode trazer todos os detalhes do modo que esse avião caiu?
Exatamente. A Polícia Civil é responsável, até a chegada dos investigadores do CENIPA, ela é responsável por manter a área isolada e evitar que alguém pegue alguma peça do avião, como souvenir, por exemplo, e que vai atrapalhar a investigação no futuro. Então, eles são responsáveis por isso. E é importante falar também que existem dois tipos de investigação. A do CENIPA, ela busca as informações para entender como o acidente ocorreu e por que ele ocorreu. E ela emite notificações para que as pessoas que erraram corrijam o processo para que aquele acidente nunca mais aconteça. Mas existe também a investigação da polícia. A investigação da polícia, ela busca a responsabilidade civil, então ela quer saber de culpados. Por exemplo, será que era autorizado que essa antena tivesse naquela posição em relação ao aeroporto? Então, isso, apesar de também aparecer no relatório de investigação de acidente aéreo, não existe a culpabilidade, mas no caso da polícia investigando, nesse caso, pode existir uma responsabilidade civil, sim. Lito, muito obrigada pela sua análise, pelas informações que você passou aqui para a gente do Jornal da Record News. Obrigada e uma boa noite.